Boa noite. O Esporte na TV desta segunda-feira, feriado, 2 de novembro, finados, é uma conversa muito especial que a gente teve com Paulo, hoje coordenador das escolas do São José, um professor que já trabalhou aqui na região, mora em Novo Hamburgo, inclusive, tem uma vasta carreira e tem aí todo um programa para vocês acompanharem. Não temos os resultados, porque estou gravando isso na sexta-feira, tá? Então foi uma rodada de fim de semana de Brasileirão, uma rodada de feminino, onde o Inter jogou ontem e o Grêmio está jogando daqui a alguns instantes contra o Corinthians e assim por diante. Acompanhe agora o programa com o professor Paulo. Boa noite. Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Hoje um programa especial para você, telespectador. Feriado, 2 de novembro, a gente está trazendo alguém da casa. Quando a gente diz alguém da casa, alguém de Novo Hamburgo, que mora em Novo Hamburgo, mas que, além de hoje estar trabalhando num dos principais clubes do estado, tanto na categoria de base quanto o time faz parte da Série C do Brasileiro, ele também trabalhou em diversos locais aqui da nossa região, também em Porto Alegre, no futebol. Com grande prazer, eu tenho como convidado alguém que eu conheci lá nos idos, antes de fazer minhas últimas cirurgias, quando eu trabalhei no jornal e em Voti, e ele era, na época, o supervisor da base. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Tudo bem, graças a Deus. Muita honra de tê-lo aqui no programa para hoje. Vamos começar para o público conhecer quem é o Paulo. Porque o nome é comprido, né? Paulo Ricardo Custódio de Oliveira Júnior. Isso? Isso, é grande. É como uns falam, né? É uma Bíblia o nome. Eu brinco. Meu filho também, às vezes, quer me bater porque eu botei o sobrenome da mãe e o completo meu, daí ficou também 4 sobrenomes daí. Mas vamos lá, Paulo. Com essa toda a tua vivência aí que temos, que a gente vai discutir durante o programa, vamos começar primeiro com a tua formação. Eu vi que tu estudaste tanto na PUC quanto Fevale, né? Como é que foi essa tua experiência na educação física? Antes do futebol. Futebol é a próxima pergunta. Então, foi assim a questão da faculdade, a questão teórica, né? É importante, assim, de conhecimentos que quem gosta de esporte, quem vivencia, né, quem pratica o esporte, não tem o conhecimento das questões teóricas. Uhum. Então, era uma situação também que acontecia comigo. Eu sempre gostei de praticar esporte, sempre pratiquei judô, futebol, vôlei, basquete, enfim. E com a faculdade daí fui conhecendo essas questões teóricas, né? E aliado a isso, o trabalho, né, que foi surgindo na área do futebol. E esse conhecimento nós colocarmos em prática. Né? Tanto na época quando eu comecei de treinador, e depois surgiram as oportunidades de supervisão e coordenação. E todo esse conhecimento da parte teórica ali, principalmente o que eu gosto muito ali, em relação aos movimentos do corpo do atleta, num jogo, né, num chute na bola, todo esse conhecimento nós fomos adquirindo na faculdade para depois colocar em prática dentro do campo, né? Que beleza. Que acaba não contando só a questão tática. É importante. Tem que ter essa base. Eu comecei por aí, porque como tu falaste, como eu vi no teu currículo que tu estiveste em 2 locais, mas antes disso, a gente tem que saber por que o Paulo escolheu educação física. Então, deve ter um histórico dele aí dentro do esporte, né? Tem uma história, né? Sempre apaixonado por futebol, desde muito pequeno, né? Joguei na escolinha do Inter, e na minha época eu tinha a escolinha e as seleções, né? Joguei 4 anos lá,
E desses 4 anos, 3 anos foram nas seleções da categoria, daí competindo mesmo, né? Claro que é bem diferente de hoje, aquele tempo não tinha tantas competições, normalmente as competições começavam no sub-15 para cima, né? Mas tinha alguns torneios internos, né, amistosos que eu participei. Acabei não dando continuidade na carreira, enfim, em função de... foi afunilando, né, em questão física também, não sou um cara muito alto. Sim. E, Qual era a tua posição? Então, naquela época, quando eu saí, eu estava jogando de volante, né? Mas joguei pela lateral direita e zagueiro também. E ao mesmo tempo praticando esportes, né? Eu fazia judô, eu cheguei a participar até de um campeonato brasileiro e um campeonato citadino. Na escola, eu jogava nas seleções de handebol, voleibol, basquete e futebol, futsal também. Eu joguei muito futsal também pelas escolas nas escolas que eu estudei. Então, o gosto pelo esporte e principalmente pelo futebol, né, que daí há jogos, era fissurado. Né? E daí chegou aquela época ali de ter que escolher, né, um caminho a trilhar, né? Cheguei a escolher outra área em função de ter desistido do futebol, né? Como não a me profissionalizar, né? Não, vou pegar outra área. Sim. Cheguei a fiz vestibular para administração, passei, cheguei a fazer um pouco, deu um semestre mais ou menos. E o gosto pelo esporte falava sempre mais alto, até que chegou ali perto dos 22, 23 anos, aí retornei ao esporte, e a oportunidade que acabou surgindo no São José, eu estava com 26 anos, né, de iniciar, de retomar esse trabalho no futebol, numa área que então não conhecia, que era como treinador. E a partir daí, então, o desejo pelo esporte, de dar continuidade, ter a profissão, né, no esporte, contou bastante. Né, foi onde eu direcionei minha carreira. Beleza. Então, como se diz, o bom filho a casa retorna, né? Tu começasse aonde tu estás hoje. Então, Isso mesmo. vendo pelo teu currículo, foram 6 anos iniciais, de início de lá, 2006 a 2012, São José, né? Junto Isso. com um projeto de férias que tu fazia no Grêmio Náutico Gaúcho. Como é que era? Até vou dizer, porque é bom para o nosso telespectador identificar que nos tempos de hoje já não tem tanto essa questão, cursar, praticar, isso eu acho que é bom dar uma colocação sobre isso. Sim. Então, essa colônia de férias que eu participava era no período do mês de janeiro e fevereiro. E o Grêmio Náutico Gaúcho ele tem uma sede lá na Zona Sul de Porto Alegre, que é um baita de um espaço lá. Maravilhoso, lindo. Isso. Lindo, lindo. Tem campo de futebol 11, 7 piscinas, bastante natureza, né? E daí tinha a creche Piazito. E nós saíamos todas as tardes, né, com crianças de 5 aos 10 anos, e passávamos a tarde toda lá com programação para eles. Né? Eu iniciei como monitor, depois fiquei um dos responsáveis, né, pela equipe que trabalhava com essas crianças, e ali nós fazíamos atividades relacionadas. Tinha uma hora do lanche coletivo, que mais que fazíamos? Uma vez ou outra, nós
diferenciávamos a programação, íamos para o cinema, né, com as crianças. Então, era uma convivência, assim, para mim, né, gostosa e interessante, de que a partir daquele momento também eu já via a questão que eu tinha, assim, como uma liderança, vamos dizer, né, o contato com as crianças e tu passar coisas boas para elas, né? Eu sou um cara assim que não fico só na questão o futebol, o que tem que aprender o futebol, né? É o campo, não. Eu penso sempre antes no cidadão, né? Passar valores para o cidadão, né? Formar um cidadão. Então, esse contato que eu sempre tive com as crianças, principalmente, né? Isso aí fez eu crescer muito. Crescer muito nas áreas que eu atuo. E era nesse projeto, né? Mas eu não estou aqui só para passar brincadeiras para as crianças, né? Para a gente se divertir. Vai ter aquele momento um pouco mais sério e até, inclusive, assim, em relação a cobranças que eu fazia das crianças, mas pelo certo, né? Quando tinha aquela brincadeirinha mais, vamos dizer assim, mais forte, aquela briguinha das crianças, né? Eu estava sempre próximo ali, conversando com eles, explicando, mostrando, não, mas não é assim que vocês tem que fazer, vamos fazer diferente, vamos conversar. E a questão da atividade física, né? Mesmo sendo brincadeiras, né? Mas envolvia, tinha todo um olhar da atividade física, né? Em cima disso. Perfeito. Bom, Paulo, o programa não é muito longo, mas eu preciso aí dizer que houve depois uma mudança, lógico, para Novo Hamburgo, e a gente vai falar um pouco depois disso também, rapidinho. Mas percebe-se que e na tua fala já agora tu dizes, tu desde cedo, mas em seguida na vinda, tu assume muitos cargos de coordenação, que nós vamos citar no segundo bloco. O que tu acha que se deve a esse fator? Porque, vamos bem sincero, é difícil na nossa área termos pessoas que querem assumir coordenação, né? É verdade. Então uma pergunta. Eu acredito que, pelo meu comprometimento, né, o famoso vestir a camisa da onde tu está trabalhando, e também essa questão de valores, né? Sempre trabalhando com clareza, né? Com seriedade, sempre sendo correto e sincero. Né? Eu sempre tive muito disso, na relação com os pais, com os meninos, sempre fui bem sincero. E eu acredito que esses foram um dos motivos, né, que foram fazendo eu receber os convites para estar assumindo os cargos mais administrativos. Né? E também a questão de ter vivenciado bastante como treinador, né, a questão de jogos, enfim, e estar sempre próximo da direção, vamos dizer assim, né, em relação à logística, né, dos jogos, treinamentos, o planejamento. Né? Nós tem que trabalhar em cima de um planejamento. Né? Tendo tudo planejado, depois a execução ela vai se dando naturalmente, né, a execução. Então, acredito que muito em relação ao meu jeito de ser, né, como coloquei ali todas essas questões ali, foi onde as oportunidades foram surgindo. E não ter medo. Eu vou ser bem sincero, assim. Claro que dá, quando pensar, eu sou do campo, é bem diferente, será que vai valer a pena? Mas eu não, vou encarar porque vai ser uma situação nova, um conhecimento novo, vou aprender mais, também vou passar mais coisas
coisas boas também, né? E a vontade de ver os clubes que eu passei, a vontade de ver o nome do clube lá em cima. Beleza. Nós vamos rapidinho aos comerciais e já retornamos com essa grande entrevista com o professor Paulo. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. O programa Esporte na TV. Hoje, nesta segunda-feira, importante para que todos possam ter essa ciência, a gente gravou ele na sexta, e até para complementar, às vezes, um ou outro, questão de sinal, o Paulo está em Santa Catarina, né, Paulo? Correto, né? Isso, correto. Uma outra estopiada aí que vocês devem ter visto já no primeiro bloco, é pela distância, né? E essa é a facilidade de a gente poder gravar esses programas mais remotos e conseguir grandes entrevistas pela distância que temos. Falamos no primeiro bloco da história do Paulo, um pouco da história inicial, o porquê da escolha, como começou, e terminamos com a pergunta da coordenação. Vamos falar do Paulo retornando, ou não sei como, vindo para Novo Hamburgo. Como se deu isso, toda essa história aí? Primeiro. Então, a minha ida para Novo Hamburgo, né, foi em função da minha esposa. Ela fez um concurso para aquela região e foi chamada. Isso em 2008. Na época ainda a gente até estava namorando ainda. E no primeiro ano ela continuou morando em Porto Alegre, trabalhando em Novo Hamburgo. Só que acabou ficando pesado, né? Pesado para ela, toda essa função de ter que estar indo e voltando. E no fim acabamos aí resolvendo. Ela acabou, no primeiro momento ela, né, resolveu, não, vou morar em Novo Hamburgo, para mim fica difícil, tá complicado, cansativo. E eu acabei indo junto, né? Foi onde nós juntamos as escovas de dente, como se fala, né? E isso em 2009, né? E depois daí que eu vim para Novo Hamburgo, ainda continuei trabalhando em São José. Sim, mas procurando ainda procurando, buscando em Novo Hamburgo também tá agregando, né, algum estágio, alguma outra situação para trabalhar no esporte também, né? Que ela foi surgir mais tarde. E que é o que eu vou colocar aqui. Ontem, quando a gente conversou já no bastidores, tu estiveste na coordenação do projeto do futebol de campo, o JR Fevale Novo Hamburgo, aonde o meu grande amigo Zeca Brochier era, até hoje, comanda o projeto social, mas era um dos cabeças, né? Naquela época. Isso, através de um estágio, né, em 2011, né, que daí eu estava fazendo faculdade pela Fevale. Lá agora eu não vou me lembrar o nome, né, mas lá no banco de estágios. E em seguida apareceu a oportunidade, né? Fiz uma entrevista, daí fui chamado para uma entrevista com o Zeca.
que era esse projeto aí que o Zeca estava encabeçando pela Fevale, junto ao Novo Hamburgo e à Prefeitura Municipal. E pelo currículo que eu já tinha, né, do São José, né, eu fui o candidato escolhido. Então foi aí que começou a minha história em Novo Hamburgo, né, junto nesse projeto, e depois, logo em seguida, até através da indicação do próprio Zeca, aí comecei a trabalhar também no Esporte Clube Novo Hamburgo, como treinador. E daí, voltamos a dizer, e temos que o programa, como o programa foram 2 anos de treinador para ser já, em seguida, já coordenador da escola Ninada, correto? Isso mesmo. E naquela época, eu lembro, a escola Ninada, ela estava ainda num boom e principalmente por causa das mudanças do estádio, né? E deslocalização, foi toda essa época, né? Isso, pegou toda essa época aí, todo ali ali já o gramado sintético, o campo suplementar. Então, todas essas questões aí que o Novo Hamburgo já vinha aparecendo no cenário já, né? Toda a facilidade ali de deslocamento, mais na frente vem o trem também. Então, todo esse crescimento que eu acompanhei bem ali essa época aí, todo o crescimento que o Novo Hamburgo vinha tendo, principalmente na base. Né? Na base, tanto é que colegas que eu trabalhei no São José também estavam trabalhando na base. Então, o Novo Hamburgo estava num momento assim de transformação, né, na qual eu tive a minha participação ali no início. Ali. E depois ali também houveram algumas mudanças, o clube, né, começou a ter uma queda em algumas situações referentes à escola, à base. Foi onde surgiu a oportunidade, por isso que eu coloquei para ti aquela... Sumo a escola Milada ali no Novo Hamburgo. É um momento que o clube vivia uma instabilidade muito grande, né, da questão financeira, questões internas, enfim. Mas eu peguei e disse, não, eu tenho condições, já passei, né, já tenho um bom tempo no futebol, e conheci bem o Novo Hamburgo, eu já gostava do Novo Hamburgo, já acompanhava o Novo Hamburgo, e então decidi assumir, né, quando apareceu a oportunidade, o convite, vamos encarar que vai ser para o meu crescimento. Nós vou ter que pular por causa do tempo, porque tu trabalhaste 2 anos também na prefeitura, na gestão anterior, né? Isso. Trabalhaste. Vamos ter que pular isso, porque é importante falar, a gente vai falar agora, que tu trabalhaste no Ivoti, onde a gente te conheceu. Isso. E foi bem numa época onde o Ivoti confirmou e foi só naquela época, porque agora perdeu. Sim. O título de clube formador, CBF. Isso. Então, coloca para nós, acho que isso é um detalhe, é um diferencial, porque sempre foi falado, por que Caxias não é, por que Novo Hamburgo não é, e o Ivoti tinha o selo formador. Isso. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Ivoti, né, comecei na escolinha e depois assumi a base. Então, eu já peguei um projeto e um planejamento que já estava pronto, né, que já vinha sendo bem encaminhado. Né? Então, eu me agreguei a esse projeto, planejamento, né, para dar continuidade. Né? Quando eu entrei, o clube vinha para estar... já vinha galgando já o certificado, né, mas alguma questão ou outra ainda não estava fechando para a CBF estar liberando. Né, mas ali, a partir de 2016, ali, ele já conquista o selo de clube formador, mantém 2017 até metade de 2018. Mas tudo em função de o projeto já estar pronto,
e o planejamento está sendo executado. E era a questão, os meninos da base, era a questão de alojamento, eles tinham os quartos com ar-condicionado, né, almoçavam no clube, tomavam café da manhã, os que ficavam alojados tomavam café da manhã no clube, né, nós acompanhávamos a questão escolar deles, né, eu estava sempre em contato com a escola, né, se tinha algum problema ou outro, eles me chamavam para resolver. Tinha mais que entrava ali a questão da comida, do alojamento, né, eles tinham uma sala lá para eles, não era recreativa, mas para eles se divertirem ali com ping-pong, videogame, né? Então todo esse planejamento ele foi executado, né, da maneira que tem que ser para a gente estar recebendo certificado, né? Então foi um outro Mais ou período. menos, são mais 25 a 35 itens, né? Isso, é. Passar, né? Isso. No crivo, né? Isso, é. Né? Inclusive, até também a questão da bolsa, eles ganhavam um valor, né? Cada atleta lá ganhava um valor para custear passagens, enfim, para quem alojava ali também ganhava esse valor para, né, custear algumas coisas para eles, porque tinha muito menino de fora ali, né? Nós chegamos uma época a ter 33 meninos alojados, meninos do Nordeste, de São Paulo, tem meninos que já assinaram contratos profissionais hoje, né? Tem um menino que atua pelo São Bento, né, lateral esquerdo, tem um menino que assinou agora em agosto, assinou um contrato com a Chapecoense, né, mas ainda joga no Sub-20, mas já assinou um contrato profissional. Meninos que estão na base do Inter também, meninos que foram para fora, né, tem um atleta que está na Suíça, inclusive esse é lá de Voti. Então todo esse trabalho ele tinha que ser bem executado, né, conforme o planejamento. E foi isso que aconteceu, né? Que daí acabou vindo um certificado para coroar o trabalho. Isso. E eu acho que é bom também destacar, até para o espectador, porque como eu estava acompanhando, foi uma época ali, principalmente aquele ano do juvenil, né? Não o do ano do Júnior, Sim. mas o do juvenil, que vocês estiveram ponteando o campeonato, disputando parelho. Lembra do jogo contra o Inter, como foi? O gol do Inter no último minuto, senão vocês tinham ganho o jogo. E foi um ano onde vocês estavam na cabeça, né? Foi uma equipe Isso. muito bem no estadual juvenil, né? A equipe de trabalho, principalmente, né, que também estava sempre buscando o conhecimento e se atualizando, né, foi o diferencial também. Diferenciar os treinamentos, essa mudança que a gente vem acompanhando, que vem acontecendo aos poucos no futebol profissional, inclusive, lá no Ivoti já era trabalhado, nós já trabalhávamos em cima disso, né? Questões do desenvolvimento físico do atleta, questões trabalhado nos treinamentos, as questões de movimentação do corpo, a questão da alimentação. Então, todo esse, como eu falei, todo o planejamento foi executado e os resultados, eles, claro, buscávamos algo mais que seria, vamos dizer, o título do gauchão pela categoria, né? Que não aconteceu, né? Mas o nome do Ivoti ficou bem conhecido em todo o Rio Grande do Sul, principalmente. Por causa aquele período. E para finalizar, antes de tocarmos a coisa, ele retorna para o São José e assume uma responsabilidade de simplesmente ser o supervisor do sub-10 ao sub-15 do São José. E envolve muita criança. E muita coisa. É verdade. É muito jogo, são muitas crianças durante o ano aí. Porque, assim, o setor que eu estou é a escola de futebol, mas com as equipes competitivas de cada duas categoria. Coisas juntas, né? Disputar com as duas. Isso, é. E então ali a gente tem ali, eu acredito que 2019, quando eu retornei,
né, a convite do Michael, que é o coordenador geral, né, era de uma remodelação do trabalho de São José. Né? São José era conhecido por algumas situações, né, diferente do que eu vivenciei no Ivoti e no Novo Hamburgo. Foi aí que contou, o currículo contou para uma remodelação ali no São José. Então, eu recebi esse convite como uma parceria, até porque quando eu iniciei no São José, né, eu iniciei como auxiliar do Mike. Olha só. Que era do campo também. Né? Daí hoje é o coordenador geral lá. E através dessa parceria, nós sempre mantivemos contatos. E através dessa parceria, fazer essa remodelação. Né? Que ela foi acontecendo. Né? Foi acontecendo com uma remodelação com os meninos, os professores, né? E com os pais. Né? Tanto é que a gente finaliza o ano de 2019 junto já a essa mudança, o resultado de campo ele já começou a aparecer. Né? Coisa que 4, 5 anos atrás, o Novo Hamburgo que vinha ganhando, o Novo Hamburgo e Americano que vinham ganhando o Campeonato Geral do Encosta. Isso. Vocês retomaram a ganhar agora com isso. Isso, 2019 retomamos. E a questão ali do São José também, daí, em relação a muitos meninos, isso é uma realidade. Né? Eu acredito ali que 2019, acredito que tenham passado ali em torno de 600, 650 meninos, em todas as categorias. E tem a facilidade de estar próximo do Inter e Grêmio também. Né? Então, o pessoal que é dispensado lá em Inter e Grêmio, né, normalmente eles já procuram o São José ali. E a questão das competições. Né? O São José participando aí de competições importantes, como BG Prime, Encosta, Gauchão, os torneios de meio do ano e final do ano. Ele dá o crédito para o São José estar sempre com uma procura grande de meninos, de atletas. E nós ali buscamos lapidar esses meninos. Né? O nosso planejamento é estar passando esses meninos para a base do clube. Perfeito. Trabalhando para o que eu falei, né? A questão do planejamento para dar uma sequência, né? Dentro do clube, que tem até o profissional. Então, é o que facilita muito para o São José ter essa procura de meninos e o trabalho. Né? O trabalho é importante ter tanto o resultado quanto as questões que eu tinha colocado de formar o cidadão. Algo que está lá bem acima. Né? Então, estou em cima de todo esse planejamento, o projeto, a continuidade, né, que nós iniciamos ali. Nós vamos trabalhando porque esses meninos dentro do clube eles vão subindo degrau a degrau. E muitas vezes procuras de outros clubes também. Né? Muitas vezes os meninos já saem, nem chegam na base do São José, né? Mas já estão direcionando para Grêmio, Inter, clubes até de Santa Catarina, muitas vezes até de São Paulo, como já ocorreu em alguns anos. Já. Legal. Paulo, nós estamos tendo que encerrar, desculpa, mas eu queria que tu dissesse, estamos gravando sexta, o programa passa segunda, e no caso amanhã está retomando as escolinhas. Só rapidamente explica para nós como vai funcionar, para o público entender, aí poder ver como as outras também, eu sei que estão retomando, como é que vai ser para vocês. Então, nesse primeiro momento, nós vamos já diretamente no campo, com todos os protocolos exigidos pela prefeitura, né, todos os cuidados, a higienização, o número de atletas dentro do campo, né, os espaços delimitados, que são 16 metros quadrados, né, para cada 4 atletas. E nesse primeiro momento, então, vão ser 3 vezes na semana o treino.
né, que vai focar basicamente a questão física, né, em função até de nós termos um tempo reduzido de treinamento, né, de 45 a 50 minutos, né, não podemos passar de 1 hora, né, então a gente vai trabalhar em cima disso. Né, mas já temos aí confirmada a participação no Gauchão Sul-Camp, né, que a data não vou me lembrar agora, mas é novembro, que inicia, se não me engano, 20 de novembro. Uhum. E já começar a trabalhar, aguardando algumas trabalhos coletivos, para a gente dar sequência nesse reinício. De trabalho. Isso, nós iniciamos lá em março, lá deu 20 dias de trabalho, e daí já tivemos que parar. Paulo, estou com o tempo estourado, mas eu quero uma mensagenzinha tua para o nosso telespectador. 30 segundinhos. O que o Paulo gostaria de dizer para o telespectador? Que não desistam dos seus sonhos. Né? O principal é esse, não desistam dos seus sonhos. Se em algum momento não deu certo naquilo que você buscava, né, em determinada área, nessa área outras oportunidades elas podem aparecer. Né? E trabalhar sempre com seriedade, com sinceridade, vestir a camisa, como a gente fala, né? Vestir a camisa onde está trabalhando. Os resultados eles demoram um pouco, mas aparecem. Nós temos muito aquela coisa de o imediatismo. Né? É amanhã que eu quero. Não, as coisas não acontecem assim. Tem que ter paciência, persistência, que as coisas elas vão acontecer. Show de bola. Só para te dizer, pelo menos 30% dos convidados que a gente teve nesse período também falaram essa coisa. E é isso que a gente quer inspirar no nosso programa. Não desistir dos seus sonhos. E por isso, o Esporte na TV agradece. Paulo, muito obrigado por ter participado. E encerra, nesse feriado, 2 de novembro, o seu programa. Voltamos amanhã, dia 3, semana normal, novembro chegando, meu aniversário chegando. Estaremos aí com vocês, sempre nos programas. E fique agora com a programação da Vale TV.